Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Holanda e Bélgica anunciam mais 2 casos de reinfecção por coronavírus. Relatos acontecem um dia depois de pesquisadores de Hong Kong confirmarem o primeiro caso. No Brasil, o Hospital das Clínicas investiga 7 possíveis reinfecções. A Organização Mundial da Saúde, no entanto, afirma que esse tipo de caso pode acontecer, mas não parece ser comum. Poliomielite é erradicada na África. A OMS afirma que quase 2 milhões de crianças foram salvas. Com a erradicação no continente africano, apenas 2 países ainda registram casos da doença. O Conselho do Ministério Público arquiva a denúncia de Lula contra o procurador Deltan Dallagnol. O ex-presidente entrou com representação contra Dallagnol pelo PowerPoint apresentado para explicar a denúncia contra o petista no caso do triplex do Guarujá. O governo federal apresenta novo programa de habitação. O Casa Verde e Amarela substitui o Minha Casa Minha Vida e cria juros menores para as regiões Norte e Nordeste. Um laboratório britânico está testando um remédio para ajudar no tratamento e prevenção da Covid-19. O laboratório farmacêutico AstraZeneca, junto com a Universidade de Oxford, isso no Reino Unido, informou que está nos testes clínicos do remédio. O medicamento é composto por 2 tipos de anticorpos, que imitam os naturais produzidos pelo corpo. A função deles é garantir a defesa do organismo. Esse tipo de técnica que imita os anticorpos é conhecida no tratamento de alguns tipos de câncer. De acordo com os responsáveis pelo estudo, a primeira dose já foi dada aos participantes. O objetivo da fase inicial é descobrir se o remédio é seguro e como ele se comporta no corpo humano. Para isso, os pesquisadores contam com 48 participantes saudáveis. Isso com idade entre 18 e 55 anos. A AstraZeneca acredita que, se comprovada a eficiência, esse produto poderia ser receitado para as pessoas que já foram expostas ao vírus ou que já têm diagnóstico confirmado. O estudo está sendo financiado pelos Departamentos de Defesa e Saúde do governo dos Estados Unidos. Em junho, o laboratório recebeu do governo norte-americano cerca de 155 milhões de reais para pesquisas de tratamentos com anticorpos para combater a pandemia. A previsão é que os resultados dessa fase fiquem prontos até o final deste ano. Se forem positivos, os pesquisadores vão começar as fases 2 e 3, isso numa escala maior. É importante lembrar que os mesmos laboratórios e universidades desenvolveram a vacina conhecida como a de Oxford e que está em testes no Brasil. Olha só, essa não é a primeira vez que São Paulo enfrenta ao mesmo tempo uma pandemia e baixíssimas temperaturas. Você quer saber quando? O Heródoto Barbeiro participa agora do Jornal da Record News para contar quando foi esse momento. Diga lá, Heródoto, lá. Olá, Gustavo. Olha, a temperatura realmente está baixa. Pra você ter uma ideia, hoje aí pela manhã aqui na porta da minha casa teve um desfile de pinguim aí na rua. Vai ter um monte de pinguim. Mas sabe uma coisa curiosa? Recentemente o pessoal aí da meteorologia andou dizendo que podia nevar em São Paulo. Bom, não nevou. Aí eu fui procurar saber o seguinte: será que algum dia nevou na cidade de São Paulo? Caiu neve aqui? Há uma notícia dizendo que o ano de 1918 é um ano importante, você sabe, foi o ano que acabou a Primeira Guerra Mundial. Teria ocorrido neve em São Paulo. 1918 também, só para você ter uma ideia, é o caso da famosa gripe espanhola, né? Que matou um monte de gente aqui no Brasil. Fim da guerra, olha isso aí é a Primeira Guerra Mundial. Mas, afinal de contas, caiu geada ou não, neve ou não neve? Não teve. Realmente a temperatura mais baixa registrada em São Paulo, ela já chegou aí a menos 2 graus, né? 2 graus negativos. Mas nunca teve neve em São Paulo. Mas e essa história aí? É uma história que foi contada antigamente por um escritor famoso, o Oswald de Andrade, que todo mundo conhece, mas ela não se verificou. Agora, em outro local do estado de São Paulo, já nevou. Por exemplo, Campos do Jordão, que é onde a turma está indo nesse final de semana para colocar o casaco e tal, tomar um chocolate quente. Lá já nevou? Já. A neve não pode ser confundida com isso aí, ó. Isso aí não é neve, isso aí é geada. E outra coisa que a gente precisa saber, geada não cai. A geada se forma. A neve, sim, ela cai. Portanto, em Campos do Jordão, olha que maravilha aí, as araucárias todas por aí, já teve neve e pelo menos para essa semana que eu estive vendo, não vai nevar, mas vai fazer um frio
né, daquele bravo que o pessoal gosta de passear por lá. Portanto, Gustavo, neve mesmo, só na região sul do nosso país. Boa, Heroto. Daqui a pouco o HB volta aqui conosco trazendo outras informações. Olha, 4 milhões de famílias com crianças e adolescentes afirmam que elas estão sem qualquer tipo de atividade escolar durante a pandemia. É o que revela uma pesquisa feita pelo Unicef e o Ibope Inteligência. Esse número equivale a 9% das famílias brasileiras. Na outra ponta, 91% dizem que as crianças e adolescentes têm realizado atividades escolares. Entre os estudantes da rede particular de ensino, esse número sobe para 94%. Já entre os alunos de escolas públicas, o percentual é de 89%. A pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 18 de julho. Cientistas afirmaram hoje que mais 2 casos de reinfecção do coronavírus foram registrados na Holanda e na Bélgica. O estudo de Hong Kong acendeu um alerta no mundo todo. Nessa terça-feira, mais 2 casos de reinfecção foram registrados. Na Bélgica, o paciente que foi reinfectado não teria desenvolvido os anticorpos suficientes depois da primeira exposição ao vírus. Já na Holanda, o paciente é um idoso que estava com o sistema imunológico debilitado. Esses casos foram anunciados um dia depois que Hong Kong confirmou que um paciente voltou a ter a Covid-19, 4 meses após ter se recuperado da doença. Em solo brasileiro, existem cerca de 20 casos suspeitos de reinfecção. Eles estão sendo acompanhados de perto pela Universidade de São Paulo e também pela Fiocruz. O Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, está realizando o acompanhamento de 7 pessoas para saber se elas se reinfectaram. O hospital destinou um ambulatório que é exclusivo para acompanhar esses casos. Já a unidade do HC em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, investiga outros 8 pacientes com suspeita de reinfecção na cidade. A Fiocruz acompanha ainda mais 4 casos no Rio de Janeiro. Agora, a questão é tentar identificar com qual frequência essa nova infecção poderia acontecer. Margaret Harris, porta-voz da Organização Mundial da Saúde, afirmou que os dados representam um número pequeno de pacientes diante de quase 24 milhões de contaminados. Os cientistas já sabem que as pessoas produzem uma resposta imunológica ao vírus. Agora resta entender quanto tempo vai durar essa imunidade natural. E o Senado aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que muda o principal fundo de financiamento da educação no país. A emenda será promulgada amanhã e já vai ter efeitos nos próximos anos. A aprovação garante a continuidade do Fundeb, agora de forma permanente, já que pela lei o modelo atual expira no final deste ano. O fundo é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. Com as mudanças, a complementação do fundo por parte do governo federal aumenta gradualmente de 10% para 23% até 2026, o que vai representar cerca de 20 bilhões de reais a mais para a educação. E o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu arquivar a queixa do ex-presidente Lula contra aquele PowerPoint do procurador da República, Deltan Dallagnol, que ficou famoso. A representação sobre esse PowerPoint foi apresentada em 2016 para explicar a denúncia contra o petista no processo do triplex do Guarujá. Você está vendo aí na tela. Passou quase 4 anos em tramitação sem que ela fosse analisada. Em razão disso, ocorreu a prescrição da possibilidade de aplicar punições mais brandas ou não ao procurador. Mas hoje, mesmo se o processo fosse instaurado, não seria mais possível aplicar as penas de advertência, censura ou suspensão. Mudando um pouco de assunto, todo mundo sabe que o Corinthians está enfrentando alguns problemas para pagar a Arena de Itaquera. Só que o bando de loucos está disposto a ajudar. A Gaviões da Fiel pretende realizar um evento um pouco ousado para ajudar o clube a quitar suas dívidas com a Caixa Econômica Federal. A Gaviões da Fiel pretende realizar uma campanha virtual de arrecadação de dinheiro para ajudar o Corinthians a pagar a dívida da construção da Arena em Itaquera. O projeto ainda está sendo elaborado. A torcida e a diretoria do clube já tiveram reuniões sobre o assunto. A dívida do Corinthians é de 530 milhões de reais. Segundo o presidente da Gaviões da Fiel, Rodrigo Gonzalez, a ideia é chegar até o responsável da Caixa para que esse dinheiro seja encaminhado direto para o banco. Assim, o projeto vai ter o máximo de transparência possível e o torcedor vai sentir confiança na hora de fazer a doação. Apesar da boa ideia da torcida, é preciso ter cuidado com os termos burocráticos. A
torcida e a diretoria do clube conversaram para que o projeto possa ser realizado da melhor forma possível, cumprindo as leis e respeitando os torcedores. Olha, ainda no esporte, a derrota por 8-2 para o Bayern de Munique continua trazendo problemas enormes para o Barcelona. A permanência do craque Lionel Messi está descartada. Pois é, veículos de comunicação da Espanha e da Argentina informaram hoje que o jogador enviou um comunicado para o clube pedindo a rescisão do seu contrato. Messi tem vínculo com o Barça até junho de 2021, mas uma cláusula permite a solicitação da rescisão unilateral do contrato ao fim de cada temporada. O argentino, é bom lembrar, tem 731 jogos e 634 gols em 16 temporadas jogadas pelo clube, conquistando 4 vezes a Champions League, 3 vezes o Mundial de Clubes e 10 vezes o Campeonato Espanhol. Os rumores e a sua saída já estão movimentando o mercado da bola europeu. O Manchester City está fazendo as contas para tentar contratar o jogador sem se prejudicar novamente no fair play financeiro. A possível contratação enche os olhos da diretoria e dos torcedores ingleses. Isso porque o time é comandado pelo técnico Pep Guardiola, que já treinou e fez parceria histórica com o craque Lionel Messi nos tempos áureos do Barcelona. Inter, PSG, todos querem Lionel Messi. Veremos qual será o fim dessa nova novela do futebol que promete ter semanas quentes. E as coisas estão realmente complicadas para o Barcelona, não só no futebol masculino. Lembra que a gente falou sobre o time feminino ser a esperança do Barcelona na Champions League? Pois é, essa esperança acabou. O Wolfsburg bateu o time catalão por 1-0 com gol da meia Rolf. E é o primeiro time confirmado na final da Champions League feminina. Deixando o esporte de lado, o secretário de Saúde do Distrito Federal foi preso nesta terça-feira. Francisco Araújo é suspeito de fraude na compra de testes de coronavírus. A investigação envolve o Distrito Federal e outros 7 estados. Em São Paulo, são 8 mandados em endereços ligados a fornecedores dos testes. São cumpridos 7 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão. O secretário Francisco Araújo foi preso em casa. Outras 4 pessoas ligadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal foram detidas. Além de superfaturados, os testes seriam ineficazes. Um dos contratos investigados é de mais de 73 milhões de reais. A sinal de fraude, crime contra a ordem econômica e corrupção. O governo do Distrito Federal disse que confia na justiça. E os advogados da deputada federal Flor de Lis entregaram hoje o passaporte da parlamentar à Justiça do Rio. Ela está proibida de deixar o país depois de ser denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A repórter Priscila Tovich tem as informações. Uma boa noite, Priscila. Olá, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A deputada só pode deixar a cidade de Niterói, onde mora, para ir até Brasília. Além disso, deve comparecer à Justiça todos os meses para assinar um boletim de frequência. E mais, Flor de Lis também está proibida de manter contato com qualquer testemunha ou réus do processo. Entre eles estão 7 filhos da deputada. 5 foram presos na segunda-feira, junto com uma neta dela. A Polícia Civil já entrou em Brasília com o pedido, a cópia do inquérito e a denúncia do Ministério Público à Câmara dos Deputados. São eles que vão decidir se Flor de Lis irá responder aí se será suspensa ou presa. A defesa da deputada nega todas as acusações. Gustavo. Obrigado, Priscila. A Organização Mundial da Saúde anunciou a erradicação da paralisia infantil na África. A doença só é registrada agora em 2 países do mundo. A gente vai trazer todos os detalhes dessa ótima notícia já no próximo bloco. O Jornal da Record News está de volta para falar como é que andam os testes das vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. O Heródoto separou detalhes sobre esses testes e vai comentar aqui conosco. Diga lá, professor. Olha, Gustavo, está acontecendo um fenômeno interessante no nosso país com a chegada de uma série de testes de vacina no Brasil. Queria mostrar o seguinte, por que será que os laboratórios internacionais, os grandes laboratórios, estão aí, olha, 4 estão fazendo o teste no Brasil. O Oxford, que é o AstraZeneca, o laboratório Sinovac, o laboratório Pfizer e o laboratório Johnson. Por que razão? Logicamente não é por causa dos nossos belos olhos, né?
Deve ter alguma razão pela qual 4 grandes laboratórios estão fazendo teste no Brasil. Tem uma ideia, por que eles vieram? Primeiro, tem 1 milhão de voluntários inscritos. Isso foi pela internet. Tem tanta gente inscrita que eles disseram, opa, aqui é mais fácil da gente fazer teste. Olha lá. Outra coisa, nós temos um bom sistema de distribuição de vacina no Brasil, uma coisa que vem sendo montada há pelo menos uns 30 anos no nosso país, o que é muito bom. E outra coisa, como o país é muito grande, né, e o vírus está em circulação, sai de um estado, vai para outro, etc., eles têm condições de fazer uma análise melhor. Então, por esses motivos que nós estamos vendo aí, é que esses 4 grandes laboratórios multinacionais estão fazendo o teste aqui no Brasil. Não é por causa dos nossos belos olhos. Muito bem, vai ser tudo bom. Mas e aí? A hora que a vacina ficar pronta, como é que nós vamos fazer? Nós já temos garantido 90 milhões de doses de vacina. É pouco, é menos da metade da população do Brasil. Mas isso aqui está previsto para o final do ano, o que é uma coisa muito boa também. Em compensação, olha esse outro dado embaixo aí. Isso aí ajuda a gente a acabar um pouquinho com aquele chamado complexo de vira-lata que alguns de nós têm. Nós temos a capacidade de produzir 500 milhões de doses por ano. Portanto, no ano que vem, nós temos condições de vacinar o Brasil inteiro 2 vezes, ainda vai sobrar. Claro que nós não vamos fazer isso, a gente vai vacinar uma vez só e depois esse produto poderá ser levado para outros países do mundo. Então, por esse motivo também é que os 4 grandes laboratórios estão por aqui. Outra coisa importante também, nós temos um amplo programa de vacinação, um dos melhores do mundo, por isso que eu estou brincando com essa história do vira-lata. Um dos melhores do mundo, coisa que a gente não pode esconder, e não foi criada agora. Isso vem sendo criado ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, 30 ou 40 anos, que o Brasil vem fazendo esse caminho e é um exemplo mundial. Também por esse motivo, os 4 laboratórios estão por aqui. Portanto, me parece o seguinte, assim que essa vacina se efetivar, nós temos uma ampla possibilidade de espalhar isso rapidamente pelo nosso país e vacinar um número cada vez maior de pessoas. Né? Haja vista, Gustavo, que me surpreendeu o fato de que 1 milhão de pessoas se ofereceu para tomar a vacina agora nos testes. É uma coisa, né, eu acho que é um ponto positivo da nossa cultura e da nossa sociedade. Sim, vamos lá, vamos torcer. E a gente teve também pesquisas mostrando que mais de 85% da população quer se vacinar assim que a vacina sair aqui no Brasil. O Heroto volta ainda aqui nessa edição do Jornal da Record News com outras informações. Agora a gente vai falar do acusado de matar a advogada Mércia Nakashima. Ele deve cumprir prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco. O Superior Tribunal de Justiça determinou que Misael Bispo de Souza, condenado por matar a ex-namorada Mércia Nakashima em 2010, cumpra a pena em casa por causa da pandemia de coronavírus. De acordo com a defesa dele, do acusado, ele faz parte do grupo de risco. Ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão por assassinato e deverá usar tornozeleira eletrônica, além de seguir outras condições impostas pela Justiça, de acordo com a defesa do condenado, né? A Organização Mundial da Saúde anunciou oficialmente nesta terça a erradicação da poliomielite na África. Este é um marco histórico na luta contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, alcançado 4 anos depois do registro dos últimos casos do continente, ocorridos no Nordeste e na Nigéria. A batalha pela eliminação dessa doença no mundo começou há 30 anos e está a caminho de atingir esse objetivo. Só restam 2 países com casos. É o Afeganistão, que declarou 29 casos neste ano, e o Paquistão, com 58. Se a extinção acontecer, a poliomielite vai ser a segunda doença humana erradicada no mundo, depois da varíola, em 1979. A poliomielite pode afetar as crianças e também adultos, mas ela atinge especialmente menores de 5 anos. Isso porque o vírus se aproveita da fragilidade do sistema imunológico. O vírus ataca a medula espinhal e provoca paralisia parcial irreversível, principalmente nos membros inferiores. E o contágio ocorre de pessoa para pessoa, principalmente pelas fezes, e está estreitamente relacionado às más condições de higiene e também saneamento básico. No Brasil, o último caso de infecção pelo vírus ocorreu em 1989. A estratégia adotada para a eliminação da doença no país foi centralizada na realização de campanhas de vacinação em massa. O Ministério da Saúde disse que se não fosse a vacina, o Brasil teria enfrentado um dos maiores desafios de saúde pública. Até a erradicação
foram quase 27 mil casos de poliomielite, isso entre 1968 e 1989. Existem 3 tipos de poliovírus: o poliovírus tipo 1, 2 e 3. O poliovírus tipo 2 foi o primeiro a ser erradicado em 2015, eliminado depois da circulação do último caso em 1999. A declaração de erradicação do poliovírus tipo 3 foi no ano passado, em 2019, após o último caso ser detectado em 2012. E agora nós, na África, eliminamos também a circulação do poliovírus. Só nos restam ainda no mundo circulação do poliovírus tipo 1. Nós reduzimos nos últimos 30 anos 99% dos casos de poliomielite. Em um comunicado, a OMS destacou que, graças aos esforços dos governos, isso das comunidades e da área da saúde, mais de 1.800.000 crianças foram salvas da doença. Mas apesar de a vacina ser a única forma de prevenção da doença, ainda existem muitos rumores e também uma desconfiança por parte de uma parcela da população a respeito dela. Líderes da Nigéria, Afeganistão e Paquistão chegaram a afirmar que a imunização era parte de um plano global de esterilização dos muçulmanos, o que fez com que muitas famílias escondessem os seus filhos para evitar que fossem vacinados. E os voluntários e agentes sociais que percorreram as aldeias tiveram que enfrentar a violência de grupos extremistas nos últimos anos. A gente já falou aqui no jornal sobre como a pandemia afetou as relações entre as pessoas. Uma das afetadas dessas relações é a relação entre pais separados e os filhos. A gente vai explorar mais esse tema já no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar do governo russo, que repudiou as acusações de que o presidente Vladimir Putin estaria envolvido no caso suspeito de envenenamento do seu opositor, Alexei Navalny. Essa não é a primeira vez que casos de envenenamento são investigados no meio político. O Heródoto vai falar mais sobre o assunto aqui conosco. Diga lá, professor. Olha, Gustavo, essa história de envenenamento vem desde o descobrimento do Brasil. Você vai falar depois. Vamos voltar para o líder russo, que é esse cidadão aí. Acabei de olhar aqui num site da Alemanha, o Estado da Alemanha dizendo que ele realmente tem sintomas de envenenamento, sim. Não é o primeiro, não é o segundo e não é o terceiro cara da oposição que tem sintomas de envenenamento. É claro que essa não é a maneira de uma democracia. Na democracia, como é que se acaba com a oposição? Você ganha a eleição. Quem ganha a eleição fica no poder. Quem perde a eleição vai para a oposição. E há uma alternância na democracia. Não é o caso da Rússia, que é um governo autoritário do Sr. Vladimir Putin. E também não é o caso, é um outro caso de envenenamento famoso, que é o caso da Coreia do Norte. Aí está, esse cidadão aí, Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, é responsável pelo envenenamento do irmão dele. O irmão dele foi tomar um avião em Manila, 2 moças se aproximaram dizendo que era uma brincadeira de um programa de televisão, jogaram um gás e mataram o irmão dele. E ele está aí sozinho, foi envenenado também. Agora, o caso mais famoso, você pode pegar em qualquer livro de história, é o caso de um bruxo, de um sujeito que dominava a corte da Rússia. Isso foi lá na época ainda do czar. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o rosto dele, a gente vai mostrar por aí. Esse cidadão que dominava a corte toda e foi responsável mesmo pela queda do governo russo, era um cidadão chamado Rasputin. Pois é, o Rasputin estava criando um problema tão grande que um membro da família real do czar, do imperador da Rússia, resolveu convidá-lo para um jantar. Olha ele aí. Deu um jantar envenenado para ele. Ele comeu e não aconteceu nada. Aí ele deu vinho envenenado para o Rasputin. Olha ele aí. E não aconteceu nada. E o Rasputin continuava mandando. Bom, aí não teve dúvida. Ele pegou o revólver e deu 3 tiros no Rasputin. E para ter certeza que o Rasputin tinha morrido, ele pegou o corpo do Rasputin, mandou fazer um buraco no rio Neva, que fica em São Petersburgo, e colocou o corpo dele debaixo do gelo, para ter certeza que o tal do Rasputin tinha morrido. Agora, aquilo que eu falei no começo. Por que eu estou dizendo que envenenar o opositor vem desde a época do descobrimento do Brasil? E é um fato histórico que eu vou falar agora. Quando o Brasil foi descoberto, o Papa chamava-se Alexandre VI, também chamado Alexandre Borgia. Lá no Vaticano, tinha um veneno chamado Veneno dos Borgias. E era dessa maneira, então, que a família do Papa, a família dos Borgias, eliminava os seus opositores. Isso quando o Brasil foi descoberto. Você tem uma ideia, né, de onde vem essa história de envenenar o opositor.
Mais uma aula do professor Heródoto Barbeiro aqui na Record News. Professor, até amanhã, tenha uma ótima noite. A gente se encontra aqui às 9 horas. Até mais. E olha, mudando um pouco de assunto, depois de sofrer grande prejuízo por causa da pandemia, o comércio volta a reagir. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o índice de confiança do empresário do setor cresceu mais de 11% em agosto. Muitas lojas que ficaram de portas fechadas por causa da pandemia agora podem ficar abertas. Vários segmentos voltaram a receber clientes. Eduardo é proprietário de um salão de beleza e estética e está feliz com a retomada dos negócios. Fizemos várias encomendas, porque o mercado já está aquecendo de novo, a expectativa está sendo muito boa, os clientes têm voltado, os clientes novos têm aparecido também, né? E a gente tem assim, gostado do resultado que nós estamos vendo. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice de confiança do empresário do setor cresceu 11,5% em agosto, se comparado a julho, a maior alta da série histórica iniciada em abril de 2011. Apesar do dado positivo, se engana quem acha que tudo já está normalizado. O indicador subiu a 78,2 pontos, o que mostra que a confiança ainda está na zona de avaliação pessimista, abaixo dos 100 pontos. Mesmo assim, não deixa de ser um aumento expressivo. Ainda de acordo com a Confederação, apesar da confiança ter aumentado, ela ainda é inferior ao período antes da pandemia, já que o processo de recuperação e normalização das vendas não acontece de uma hora para outra. A quantidade atual é 32% inferior ao patamar de agosto de 2019. O setor hoteleiro também começa a voltar a ser o que era antes. A gente observa isso crescendo de forma muito intensa, porque as pessoas estão percebendo que a gente tem que continuar. A pandemia está aí ainda, a gente ainda tem essa parte do isolamento, a gente ainda tem algumas restrições devido aos protocolos e tudo isso a gente tem que enfrentar porque a gente precisa sobreviver. Para este economista, a retomada na economia já era esperada. Assim como em outros países, no Brasil, a expectativa também é positiva. Vamos consumir, vamos partir para as compras, mas tudo dentro de uma ordem, com controle, respeitando os protocolos. Como ficam as visitas entre pais separados e filhos durante a pandemia? Elas devem ser interrompidas? Cristiano Cassetari, advogado especialista em direito da família, vai explicar para a gente sobre esse tema que, claro, ganhou força agora durante a pandemia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, a justiça pode interromper, um pai e uma mãe pode interromper a guarda compartilhada durante esse período de pandemia? Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com você. Veja só, a questão da guarda, ela envolve o ponto da visita, que foi o que você acabou de comentar, que dentro da questão da pandemia traz um problema sério, que é justamente a exposição ou da própria criança ou dos próprios pais com relação a uma possibilidade de contaminação do coronavírus, né? Essa expressão que é tão popular, direito de visita, ela não é bem apropriada. A própria doutrina e a jurisprudência já vem pleiteando uma substituição dessa denominação para direito de convivência, porque a ideia de direito de visita parece que dá uma ideia que o pai só teria direito de visitar ou a mãe teria direito de visitar. Mas nós não podemos esquecer que a criança e o adolescente têm também o direito de ser visitado, né? E quando se fala em visitação, convivência, a jurisprudência e também todo o nosso arcabouço legislativo, ele vai se preocupar com o melhor interesse, tanto da criança quanto do adolescente, e não com relação aos maiores, que seriam aí pai e mãe, né? E dentro dessa questão de clausura que a pandemia vem nos colocar, é fundamental que essas crianças e esses adolescentes convivam, né, com os seus genitores, porque a própria separação já acaba abalando um pouco a questão do convívio, e aí é fundamental que isso exista. Agora, dentro dessa situação, é importante ressaltar que em casos pontuais, a jurisprudência atualmente vem se manifestando acerca desse posicionamento. Mas vejam, são situações excepcionais. A regra tem que continuar tendo a convivência, óbvio,
analisando todas as questões de normas de segurança para que não ocorra um contágio, para que não ocorra nenhum tipo de problema, mas casos pontuais acontecem, né? Por exemplo, já teve um caso noticiado amplamente de um piloto de avião que ficou impedido de ver o filho durante 15 dias. O juiz estabeleceu 15 dias, que seria o período de incubação do vírus, para que ele ficasse em uma espécie de quarentena, para que depois pudesse ver seu filho, né? Isso também acabou se repetindo em outro estado, numa situação de um pai que viajava muito, estava constantemente em aeroportos, né? Agora, nós não podemos esquecer também que existe o outro lado, né? Uma decisão interessante aqui para comentar para todos vocês é que, numa determinada cidade, um pai ingressou no judiciário para pedir a suspensão temporária da visita porque ele morava com os seus pais idosos. Então, o medo aí, o receio, era justamente de uma contaminação dele e uma transmissão para os seus pais que são grupos de risco, né? Então, por exemplo, se a criança tem algum tipo de problema, grupo de risco, por exemplo, problema respiratório, né? Ou se o pai, como eu disse, convive com pessoas idosas, né? Então, são situações pontuais que devem ser verificadas caso a caso como uma exceção. Cristiano, quero agradecer demais pela sua participação e pela análise completa e de fácil entendimento para as pessoas sobre um tema que, claro, tem preocupado pais, mães, filhos sobre essa questão aí da visita. Um forte abraço para o Cristiano e, claro, essa entrevista vai estar lá daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. Sempre quero lembrar você, para você se inscrever no nosso canal, youtube.com/Record News. Você apontando o celular para a tela, você já vai direto para a nossa página e, claro, fica bem informado por lá também. Como é que vai funcionar o novo programa de habitação anunciado pelo governo federal? Eu vou conversar com um especialista já no próximo bloco, que vai explicar tudo sobre o Casa Verde e Amarela. Não sai daí. Jornal da Record News de volta para falar do Casa Verde e Amarela, que é um novo programa habitacional anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem vai explicar como ele vai funcionar, do que foi apresentado até agora, é Leandro Nave, especialista em Direito Civil. Leandro, obrigado pela participação aqui conosco. O que já dá para entender sobre esse novo programa que substitui o Minha Casa Minha Vida, anunciado pelo governo federal? Uma boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a toda a equipe e também a todos os nossos telespectadores aqui do Record News. É importantíssima a sua fala inicial, porque é um programa novíssimo. Foi colocado hoje, mediante uma medida provisória, que é o Programa de Habitação do Governo Federal, que foi batizado com a nomenclatura de Casa Verde e Amarela. Ele foi lançado hoje, no dia 25, terça-feira, e entra aí para poder substituir ou reformular o antigo projeto, também do governo federal, chamado Minha Casa Minha Vida. Esse programa ele tem como objetivo aí a questão da regularização fundiária e principalmente a regularização e expedição de escrituras públicas dos respectivos imóveis. Além disso, conceder acesso de crédito com taxas reduzidas ou valores ainda menores daqueles já praticados naquele antigo programa Minha Casa Minha Vida, melhorando assim a questão da própria habitação das pessoas, gerando aí, se for possível, que é o intuito desse programa, pelo menos o que foi apresentado hoje pelo governo federal, uma garantia de moradia mais digna para milhões de pessoas. E eu acho que um parênteses aí muito importante, Gustavo, a gente trazer, é que vai fixar a questão da segurança jurídica para as famílias que serão beneficiadas. O que eu quero dizer com isso? O governo federal, ao levar isso, ele fará a regularização formal, ou seja, jurídica dos imóveis. O que significa essa regularização formal dos imóveis? É conceder a oportunidade de que as pessoas tenham a tão sonhada escritura pública do seu bem. Leandro, uma das questões que fica a pergunta, né, já que é um programa que pretende sanar um problema histórico e também com juros mais baixos para o Norte e Nordeste, é a questão do financiamento. Assim como Minha Casa Minha Vida, o dinheiro vai lá do FGTS? Essa é a ideia?
A expectativa, Gustavo, do que foi apresentado hoje pelo governo federal é exatamente isso. Esse fundo, essa movimentação financeira seria oriundo aí do fundo de garantia, que seria concedido para as partes que se enquadram dentro aí, do FGTS, né, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e que se enquadram dentro dos requisitos trazidos aí, que eles chamam agora, hoje, nesse programa, eles denominam entre grupo 1, 2 e 3. E aí cada um precisa ter uma determinada renda específica para poder gozar tanto do benefício e também das taxas de juros, como você mencionou. O grupo direcionado à região Norte e Nordeste terá um juros mais reduzido, menor, uma média de 4,25 que foi anunciado hoje pelo governo federal. Dentro do mesmo grupo 1, as demais regiões, que é Sudeste, Sul e Centro-Oeste, essa taxa de 4,25 ela sobe para 4,5. E aí você passa para o grupo 2, também tem uma diferenciação aí para a região Norte e Nordeste, trazendo aí para 4,75. Já para a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ela aumenta 0,25 e vai para 5%. E aí o grupo 3 é aplicado a todo o território nacional, que são taxas a partir de 7,66% ao ano, Gustavo. Leandro, uma questão prática. Como você bem mencionou, ele foi anunciado hoje. Na questão prática, já começa, quem quiser regularizar, tiver problema com a escritura, já pode ir atrás disso a partir de amanhã, por exemplo, ou isso ainda leva um tempo até poder ser usado na prática, de fato? Olha só, para os nossos telespectadores do Brasil inteiro que estão nos assistindo, por ser uma medida provisória, ela ainda precisa passar pelas duas casas, né, Senado e Câmara, para ser aprovada. Mas mesmo assim ela já tem aplicabilidade imediata. Porém, no pronunciamento que foi passado hoje, que foi oferecido a todos aí em cadeia nacional, ficou um pouco ainda algumas dúvidas de como a população deve proceder, ou seja, o efetivo modus operandi para poder gozar. Então, eles trouxeram aí algumas observações de faixa de renda, por exemplo. Então, para quem ingressar lá no grupo 1 da região Norte e Nordeste, precisa ter uma renda de até 2 mil. O que significa essa renda? Como é que eu provo essa renda? Para que eu possa gozar aí dos juros de 4,5%. Dentro do grupo 1 ainda, para as demais regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eu preciso ter também essa renda até R$2.000. Novamente, como eu provo essa renda? Né? Como é direcionada para que eu possa gozar os 4,5% de juros por ano, que é um juros bem reduzido, ainda mais na nossa história, a questão financeira, econômica, macro brasileira, vamos dizer assim. E aí vem aí as demais observações, de 2 a 4 mil, também para Norte e Nordeste. Eu preciso demonstrar isso, mas como efetivamente será demonstrado, e renda de 4 mil a 7 mil reais, que é o grupo 3. Então, ainda, Gustavo, por segurança e cautela, né, nós temos que ainda aguardar maiores instruções referentes ao modus operandi para que os nossos telespectadores possam aproveitar desse momento que realmente é um excelente momento para aqueles que têm essa condição para gozar esse benefício. Leandro, obrigado pela participação aqui dentro do Jornal da Record News e pela explicação sobre esse novo programa apresentado pelo governo federal. Voltando a falar sobre pandemia, ou melhor, sobre os reflexos da pandemia, sobre o comportamento das pessoas, a pandemia pode trazer sérias consequências à saúde. Uma pesquisa recente sugere que os brasileiros passaram a consumir mais tabaco nesse período de isolamento social. Esta jovem começou a fumar aos 14 anos. No início, o fumo era esporádico e poucos cigarros a satisfaziam. Hoje, com 21, ainda convive com o vício. Na época, eu fumava no máximo 2 cigarros, até porque eu não sabia pegar direito e eu fumava em festa mesmo, quando saía assim. Só que os anos foram passando e, de fato, aprendi a tragar. E eu deixei de fumar só em festa. Comecei a comprar carteira e comecei também a fumar todos os dias. Fumava um cigarro de manhã, às vezes fumava um cigarro à tarde. Acabou quando fui ver, eu estava fumando uma carteira de cigarro por dia.
De acordo com uma pesquisa da Fiocruz, em parceria com universidades de Minas e Campinas, 34,3% das pessoas que se declararam fumantes disseram terem aumentado o consumo de cigarros por dia durante a pandemia. Profissionais que ajudam pessoas a vencerem o vício também notaram esse crescimento. Antes da pandemia do coronavírus, a fumante consumia um maço de cigarro diariamente. Agora, com tempo mais ocioso, passou a fumar 2. A ansiedade e o isolamento estão entre os motivos desse aumento. É completamente diferente. Você estando em casa, você aumenta o consumo de cigarro. Porque no dia a dia, antes da quarentena, você às vezes não tinha esse período para você poder fumar. Agora não. Nesses casos, a melhor remediação é ir cortando aos poucos o cigarro, ao invés de cortar tudo de vez e ter aquela sensação de fissura ou o vício ser muito presente na vida da pessoa. Então, a gente ir diminuindo de 20 para 15, para 10, para 5, é muito melhor e mais eficaz nessa quarentena e nesse período do que uma interrupção abrupta do uso do tabaco ou do cigarro. 10 horas e 1 minuto, o Jornal da Record News e eu nos despedimos por aqui, mas você fica muito bem acompanhado e bem informado com o Rafael Algarte e o Hora News das 10.